Amigo espectador, é um enorme prazer reencontrá-lo. O Profissão Cultura, que mostra a atividade cultural da nossa região, os produtores de cultura, o que a inteligência são carlense e regional produz, está entrando no ar. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o nosso querido maçom, muralista, escultor e etc. Põe etc. nisso. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Ney. Primeiro quero agradecer o convite. Opa! E tudo bem, vamos aí, né? Embora. Então, vamos embora. Vamos começar perguntando o óbvio, como começou. Você é são carlense? Sim, sou são carlense. E foi na época de estudo que você começou a se interessar pelas atividades que você realiza? Ou tem exemplo em casa? Como é que é isso? O meu começo é bem fácil de identificar. Eu tinha 17 anos, nem pensava em fazer nada referente às artes. Uhum. Meu pai havia feito belas artes. Uhum. A última obra, inclusive pintada do meu pai, é no ano que eu nasci. Tá. Então meu pai parou de fazer, teve uma produção grande, inclusive, mas teve 7 filhos, eu fui o último, ele parou de produzir. E eu tinha 17 anos, eu estava no curso. Parou de produzir, modo de dizer, né? Parou de produzir, continuou fazendo arte, talvez. E aí, eu, 17 anos, eu estava assim, bem focado em medicina veterinária. Ok. E aí, por um acaso, meu pai resgatou essa produção, aposentou, resolveu resgatar essa produção que até então estava... Uhum. E aquilo me estimulou muito, me estimulou muito. Eu comecei a produzir junto com ele, inclusive eram esculturas bem ingênuas, vamos dizer agora, mas que para a época, para a gente foi um marco. Começamos sozinho de novo, né? E aí ganhei uns prêmios junto com ele, já com 17 anos. Uhum. E aí foquei e fui para o campo das artes. Ok. Nessa produção inicial e mesmo na produção posterior, você poderia situar algumas obras suas que são facilmente encontradas pelo nosso público? Obras encontradas pelo nosso público? Olha... As que estão na rua são mais fáceis de encontrar, né? Assim, na verdade, no tete a tete, olhar para a obra de arte. São várias que estão nas ruas. Mas eu tenho obras, por exemplo, eu tenho acervo em vários museus, eu tenho acervos na Assembleia Legislativa, que é um lugar bacana, que tem um acervo danado de obra de arte lá. E você está focando aqui em São Carlos? Aqui em São Carlos, por exemplo. Puxa vida, aqui em São Carlos, só as obras que eu penso mesmo, que são os murais nas ruas, quase todos doados por mim, inclusive. Ok. Tá? Uma boa parte estimulado, sim, por patrocínio privado e também da prefeitura em outros momentos, etc. E que você vai ver... Você quer que eu cite algum? Cita, por favor. Então, nós estamos aqui no centro, né? Na prefeitura, né? No centro, do lado do cinema. Virando aqui tem um prédio antigo, que tem um terreno baldio, tem uma criança deitada, bem grandona, que eu fiz no Natal, segurando uma casinha. Ok, legal. Nessa fase que você falou de descoberta com o seu pai, com algumas premiações... nessa época, se você fosse rotular o seu trabalho, você chamaria principalmente trabalho ingênuo ou você encontra outras vertentes, outras escolas nessa parte inicial? Nessa parte inicial, ele era ingênuo porque eu não tinha condições de fazer outra coisa mesmo. Sim. Mas a minha busca não era de fazer ingênuo. Minha busca era de fazer um realismo, um clássico, até porque eu não tinha repertório referente a esse assunto. Meu pai, nas Belas Artes, não tinha repertório teórico. Ok. Até tinha esquecido, fez quando era muito novo. Então, quando você vai buscar fazer um trabalho clássico e você não é muito rebuscado tecnicamente, ele acaba ficando impressionista, pós-impressionista, expressionista, que é a arte um pouco já começando a ficar ingênua. Então, tinha uma relação, sim, com o ingênuo, com a liberdade, mas não era proposital. Certo. Por isso que eu vejo, às vezes, aquele trabalho hoje como um trabalho que eu não faria mais. Certo. Aí você começou a receber influências, a estudar. Quais foram as influências e os estudos que levaram você ao que a gente poderia chamar de maturidade profissional?
Olha, foi trabalhar na área de educação mesmo, viu? De arte educador e de professor, porque quando eu me formei na faculdade, eu ingressei direto para dar aula na faculdade. Sim. Isso fez com que eu pesquisasse bastante teoria. E aí, pesquisando a teoria, eu fui criando repertório e tendo propriedade no meu trabalho. Que até então eu via que eu simplesmente produzia. E não produzia com toda essa bagagem de repertório. E isso não significa que é melhor nem pior a arte, né? Hoje em dia a arte pode ser espontânea, sem bagagem. Aí eu vi, por exemplo, que meu pai produzia um expressionismo. Certo. Natural. E eu era eco dele. Entendo. Tá? Natural. Com o tempo eu fui namorando as obras, eu fui gostando de coisas que eu não gostava, como propriamente o cubismo, que às vezes a gente não via como obra de arte. E eu ganhei uma viagem para ir para a Itália, representar o Brasil num gemeládio lá de uma cidade de Itápolis, com a de Pomésia. E eu fiz uma exposição lá, inclusive, e tive a oportunidade de conhecer o William Todd, que era um artista que conviveu com o Pablo Picasso, inclusive em ateliê. E ele se auto-intitulava de cubo futurista. Tá? E eu aprendi um pouco de escola cubista diretamente com ele e de liberdade de expressão. Com isso, Ney, e dando aula, e vendo o que é arte hoje, abrindo livros, vendo o que é arte hoje, a gente vai chegando numa conclusão que ela mudou muito o caminho. A arte acaba sendo uma denúncia da sociedade. Sim. A arte acaba sendo um recurso que a sociedade tem, às vezes, para esclarecer coisas que até então a outra coisa não faz, a mídia, etc, etc. Então, pôr um quadro bonito na sua sala, para mim isso não é mais obra de arte. Entendo. Então, eu tive que ter outras buscas, sabe? Não, eu faço arte, mas eu tento não fazer um produto. Apesar que eu faço o produto, eu vivo do produto, mas a gente tenta fugir disso, sabe? Não fazer arte para deixar a casa de ninguém bonitinha. Certo. Então, quando isso me esclareceu muito, aí eu comecei a dar valor. Para mim, todo mundo é artista, depois do ready-made, né? Praticamente, eu posso pegar uma coisa pronta e dar uma outra função para ela, trazer para o campo das artes. Isso faz com que, no meu ponto de vista, eu não sou artista. Para mim, todo mundo pode ser artista. Você é mais um artista. Eu sou mais um artista, só ponho em prática coisas que eu tenho possibilidades. Então, eu acho que qualquer um pode ser artista. Então, a minha escola hoje não é ter escola, não é nem fazer arte, é fazer com arte, com pessoas e explorar isso, não é produzir produtos mais hoje em dia. Difícil, né? Eu fui meio enrolado no que eu falei. Não. Mas... Na verdade, o que ocorre é o seguinte, eu tenho que fazer as perguntas de uma maneira mais conservadora, buscando sustentáculos teóricos para o que você fala. Agora, como artista, você está correto em explorar caminhos novos. Mas eu vou continuar um tanto quanto conservador, aí no segundo bloco a gente muda um pouquinho isso, pensando numa espécie de estética de recepção. O que você viu e que você recebeu dos artistas, das escolas, e que você percebe ter um pouquinho de reflexo no que você faz? Por exemplo, você é muralista. O que você recebeu? O que você viu, leu, olhou e falou, puxa vida, isso é interessante? Vou tentar ser claro. Eu, em salão de artes, eu sempre fui muito clássico. Se eu fizer uma obra clássica, uma escultura clássica, eu entro no salão e é bem provável que eu ganhe prêmios. Tá? Certo. No contemporâneo já não. Certo. Logicamente que depende do salão, você tem que ter um certo respeito, tudo bem. Mas no contemporâneo é muito complicado. E eu, aprendendo arte, eu vi que eu não sou nada contemporâneo, eu era moderno. Eu estava no campo do modernismo. Tá. Eu estava no campo do modernismo. E eu falei assim, puxa vida, está muito longe para eu ser contemporâneo. Tá. Tanto é que eu tenho 35 anos hoje, eu acho que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar com uns 40. Tá. Isso já tem uns 10 anos de estrada. De pensamento nisso. Pensando... estrada nesse caminho. Mas, quando eu vi a arte de rua,
que não é um grafite, diferente o grafite da arte urbana, da pichação. Eu falei assim, puxa, esse é o meu atalho, porque eu gosto de fazer o desenho. Eu gosto de fazer a arte. Certo. E aí, hoje em dia, é tudo muito efêmero. Se você vai numa exposição numa Bienal, vamos falar de coisas contemporâneas. Numa Bienal não tem mais pintura. Aliás, tem. A gente consegue achar algumas coisas que ainda existem. Hiperrealismo, até um resgate de pop, etc. Mas não existe mais essa produção do artista, que eu admiro e gosto. Que é uma coisa de conservador. Exato. Exato. Aí quando eu vi que a arte da rua me dava uma oportunidade de mostrar técnica e ser contemporâneo ao mesmo tempo, foi aí que eu parti para o campo da rua. Certo. E, bem, no que se refere à sua atividade na rua, você vai precisar transitar mais para o mural do que para a escultura, ou estou enganado? Eu acho o seguinte, por que o mural? Porque, primeiro, eu preciso de patrocínio. Certo. Para fazer uma escultura na rua é muito mais complicado, eu preciso de ter autorização. Eu tenho autorização dos murais, geralmente, que eu pinto, dos donos, dos proprietários, que geralmente são lugares ociosos. Então, eu preciso de mais recurso, mas eu consigo trabalhar com uma Tomi Otaki, ela é uma artista urbana. Sim, sem dúvida. Ok. Tá. Tá. Bom, existem algumas coisas que nós podemos explorar para breve, ou seja, depois do nosso intervalo, e entre essas coisas estão, se você está ministrando aulas ou ajudando novos artistas, onde que você gosta de intervir e por que você gosta de realizar essas intervenções. Mas isso nós vamos falar depois dos nossos comerciais, né, que a gente fala da nossa programação, e a gente volta daqui a pouquinho. VaptVupt, a gente já está de volta em breve. Como eu falei, a gente voltou rapidinho, não é? E nós agora vamos perguntar ao Masson que atividades você, Masson, está realizando, se está realizando, de multiplicação da sua atividade artística. Existe aula? Como é que é? Ney, eu comecei com artes, né, e eu tive uma facilidade, também uma sorte, de começar a dar aula muito rápido, tá? Muito rápido. Tanto é que eu falei que eu ingressei primeiro como professor da própria faculdade que eu fiz. Sim. E aí eu tive bastante experiência na faculdade. Aí eu voltei, não queria mais viajar, resolvi ficar em São Carlos. Hoje eu dou aula, as aulas, além das oficinas que eu vou falar daqui a pouco, eu dou aulas em colégios e em cursinhos. De História da Arte, que também é a sua área, que eu acho que você deve ter dado bastante dessas aulas, inclusive, né? Sim. E hoje em dia elas são requisitadas porque voltou a cair no vestibular e está um pouquinho mais de enriquecer um pouquinho mais a área de artes. Nisso, eu garanto que meu aluno da terceira série, o terceiro colegial, para quem sai muito informado, sobre a corrente artística, sobre a evolução das artes e sobre o que é fazer arte. Então, em qualquer segmento que eu trabalho com arte, para mim não saber, por exemplo, desenhar, logicamente que para mim, com propriedade, posso falar de autores que pensam assim, não sou eu que resolvo essas coisas como professor, né? É não ter força para desenhar. Porque o desenho, você consegue se expressar. Desenho, a arte é agir, né? Em latim é agiris. Então, se você tiver ação, você está fazendo uma arte. Então, eu parto desse princípio, em quebrar o medo de ser artista. O que desenha muito bem, não ser um pavão também para esconder o outro e o outro cada vez desenhar menos. Porque se a gente pegar uma criança, todos eles sabem desenhar. Sim, verdade. E aí eles vão desaprendendo a desenhar.
Porque eles vão achando que saber desenhar é o desenho estereotipado, o desenho sem tremer, o desenho correto, e vai ouvindo o que está errado e o que está certo, ele vai desaprendendo a fazer. E vai se escondendo do fazer arte, que é o mais importante. Jorge Braque, o fazer arte é muito mais importante do que a própria arte. Sim. Porque ali a gente se conhece. É uma oportunidade única de a gente se conhecer. Tá? Então, isso para mim é principal. Todo mundo faz, todo mundo pode fazer. Aí, se você falar assim, não, mas eu faço feio. Aí eu posso pegar um Basquiat e falar assim, Basquiat era bonito, você é feio. Ele pode fazer uma comparação, né? Para libertar mesmo. Gosta de libertar a pessoa. Então, com esses alunos, em algumas escolas eu trabalho junto com outros professores muito ricos de música, de teatro, que enriquecem mais ainda nossas aulas, né? Que a gente dá uma aula de teoria, divide a teoria com as práticas, na mesma teoria, bem bacana. E as oficinas? As oficinas, às vezes na própria oficina cultural, às vezes oficinas até meio que eu que programo, até pela prefeitura, às vezes idas na comunidade, tive essas oportunidades de fazer também, que é bem bacana. Que é mais o fazer artístico em si. Ok. Que é mais o fazer artístico. Eu trabalho uma compreensão teórica assim com eles, mas não dá tempo de trabalhar com tudo isso. A gente foca em fazer artístico, que funciona muito bem também, que eu acho bem bacana. E o meu ateliê. Que no meu ateliê, logicamente que eu tenho os alunos que vão, eu quero passar no vestibular de design, a gente vai focar, eu vou trabalhar a individualidade dele, qual que é a dificuldade e a facilidade, e vou deixar ele apto a passar no vestibular de design. Tem que ter o traço, é uma coisa que você vai formar um padrão. Mas geralmente as pessoas procuram um ateliê para você pintar para elas. Né? Entendo. Para você fazer escultura para elas. Sim. E a gente, uma coisa escapar da responsabilidade de criar, né? Isso, e a gente, eu não gosto de pôr na mão no trabalho de aluno. Sim. Tá? E aí, às vezes, a gente precisa fazer um exemplo, sim, mas quem tem que fazer é o aluno, a arte é o reflexo dele. E se você consegue convencer essa pessoa que fazer, às vezes, um pouco mais simples, buscar um tema um pouquinho diferente do que ela pensa que é belo, se ela quiser pintar realmente um clássico, ela vai ter que fazer anos de aula de policromia, etc., antes de começar a pintar um clássico. Então, não é isso que ela quer chegar e pintar o clássico. Agora, se você dá o atalho para a pessoa, puxa vida, você é tão criativa, né? Faz um naif. Mas o que é o naif? É você estimula a pessoa, ela desenvolve ela num caminho que para ela vai ser bacana. Então eu penso em trabalhar muito assim no ateliê, em especial desenvolvendo a parte artística de cada um. Tá. No ateliê, ali onde você faz arte, que arte você está fazendo nesse momento, por exemplo? Nesse momento, eu tenho, às vezes, por um acaso, o palhaço apareceu na minha arte. Tanto é que eu comecei a fazer, nunca tive nada com palhaço, nada, nem é um ícone, mas o palhaço foi uma referência mesmo, que eu acho que é um ícone que eu consigo atingir o adulto e a criança. Sim. E eu tem um homem vitruviano lá que é um palhaço, estou pintando ele, dei uma parada, mas é o homem vitruviano, eu fiz um narizinho de palhaço só nele, um cabelinho de palhaço, por enquanto tem uns cubos flutuantes. Legal. Então eu estou fazendo uma releitura do vitruviano, do nosso querido Da Vinci. Ok. E outra coisa, no que se refere ao espaço urbano em que vivemos, São Carlos, aonde cabe urgente obra de arte? Aonde que você acha que uma intervenção, um mural, uma escultura, porque em princípio todos os lugares cabem, mas aonde que você acha que está precisando com urgência? Eu vou falar duas coisas, acho que não vou falar no lugar em si, mas que você vai me compreender. Uma, eu acho que a obra de arte para ser feita numa cidade, ela precisa ter um caminho para apreciação dela. Perfeito. Eu acho isso muito importante. Perfeito. Um lugar para você estacionar carro perto, um lugar para você poder descer e tirar uma foto, um lugar que seja
arte urbana, que ela case com o urbanismo que o envolve. Então isso eu acho muito importante. Então, mas aí é uma coisa que eu acho que caberia em vários lugares da cidade, mas bem planejado. Sabe, como perto de pontilhões, que existe uma lei que em pontilhão talvez você não possa mexer, mas isso é só ver. Partes assim, mas eu acho que o mais bacana de tudo é em lugar muito ocioso. Entendo. Por quê? Se o lugar está ocioso... Você vai povoá-lo. Eu vou povoá-lo. Legal. Eu vou povoá-lo de uma maneira que só enriquece para todo mundo. Sabe, de maneira de não pensar em agredir a rua, não penso nisso, mas talvez de denunciar aquele lugar ocioso que o dono não pinta faz 20 anos o muro. Se você pintar lá o muro, ele vai achar ruim, mas o muro está sujo, está abandonado dele. Às vezes o terreno de dentro do muro dele está tudo sujo, ele não manda cortar mato, tem rato, etc. Então a gente acaba focando nesse lugar. Isso em São Carlos, né? Porque se você pegar uma metrópole que cresce desbravadamente, sem planejamento, falta acabamento para a metrópole. Só que, Ney, existe o grafite e a arte urbana. A arte urbana e o grafite. E a pichação. Okay. São 3 coisas diferentes. Eu faço arte urbana, é diferente do grafite, que é diferente da pichação. Então a arte que eu faço, eu penso o que envolve ela. Tanto é que geralmente ela não é planejada. O que envolve ela que pede o tema dela. Perfeito. Entendeu? Não é para ela chamar mais atenção ou não, é para ela envolver o lugar. Para causar um diálogo com o que está ali em sua frente. E aí então eu vejo um monte de empresas aí com muros enormes, parecem presídios. Sim, verdade. Que poderia até bater em Lei Rouanet, etc., para a gente fazer um trabalho e dar um presente para a sociedade aí, né? E que poderia dar uma ajuda aí de empenho e de embelezar a cidade. Tem empresas dentro da cidade com muros enormes, sem pintar nenhuma vez na vida. Do ponto de vista de leis de incentivo à cultura, nós aqui na região estamos pobres de projetos, né? Eu imagino que para ir em busca é necessário projeto. Pobre não no sentido de que tem pouca gente produzindo, Concordo. Mas pouca gente levando adiante, falando, pô, vamos pegar esse projeto aí, vamos levar. Isso tem ocorrido, né? Eu estou de portas abertas para quem quiser fazer projeto comigo. Realmente eu sinto essa falta de pôr em prática o meu projeto, porque requer tempo, requer organização, requer leis, requer um monte de coisa. O meu trabalho eu disponibilizo para quem quiser trabalhar comigo, porque realmente essa é a maior falta que eu sinto, até eu, de fazer o projeto. Certo. Eu tenho um amigo advogado que a gente já conversa sobre isso, que eles estão no meio, mas... Sabe, a gente fica na conversa, a gente tem que ralar o dia a dia e acaba não conseguindo fazer projetos ideais para esse princípio. Mas a minha meta é essa, mas eu me sinto carente de repertório para isso. E de que alguém queira fazer isso também comigo. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, como o nosso horário não é infinito, eu gostaria, mas não é infinito, você tem agora um tempo para você se despedir e falar algo sobre o qual a gente não conversou ainda. Ney, bom, para me despedir, primeiro eu queria agradecer, né? Eu acho que o ideal é a gente sempre conversar bastante, estimular bastante a arte. E isso é um caminho, né? Isso é um caminho que você está fazendo aí, está trazendo a gente para divulgar isso que você também sempre fez. O que eu queria falar, Ney, eu acho que o princípio básico é... Eu me sinto realizado hoje profissionalmente, tá? Me sinto realizado profissionalmente. Logicamente que eu busco outros princípios, mas hoje uma coisa em mim, eu não busco mais ser melhor. Entendo. Porque eu não vejo mais que isso exista. Existem diferenças. Existem diferenças. Então eu não me vejo mais em ser melhor que ninguém, que é uma coisa que às vezes quando você está eu não me vejo em competição. Isso gera uma competição, entendeu? Então eu vejo que nas artes essa competição não é para existir, né? São buscas diferentes.
Adoro o clássico também e acho que o clássico, aquele artista clássico tem que ser patrimônio da cidade que ele vive. Porque não existe mais. Eu conheço vários excelentes. Então eu quero mais ser mediador de artes do que propriamente artista. Eu não consigo mais falar que eu sou artista. Sou um mediador. E eu queria, para fechar, falar do nosso coletivo. Nós temos um coletivo que nós já montamos faz um tempo em equipe, né? Ideia em equipe, montamos em equipe, surgiu muito ingênuo, muito desprovido de pretensões, na verdade, que chama Cocofagia. Que a gente estimula a arte para todos, que todos podem fazer arte. E o Cocofagia, eu vou tentar ser rápido, ele trata, tipo assim, começa básico, como pôr a prática do Cocofagia. Põe uma folha numa mesa e todo mundo desenha em cima dessa folha. Então eu posso desenhar em cima do seu, você em cima do meu, é proibido proibir. Com isso, ninguém quer fazer um desenho super bonito, super requintado, que sabe que é efêmero, que ele pode se perder. Com isso, quem tem vergonha de desenhar, começa a desenhar, né? Porque vê que o desenho está simples, vê que às vezes um simples contorno que ele fez depois virou uma outra coisa muito bacana. Então ele vai se conhecendo como artista, vai se conhecendo como pessoa, né? E nesse coletivo, a maioria nunca trabalhou com artes. E hoje desenha em casa. Bom, como o nosso tempo está se esgotando, o Profissão Cultura se despede agora. Um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta.